A paz esteja nessa casa. Mais um dia, quinta-feira, mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra da Cruz, falando nessa semana sobre essa palavra que Jesus orientou os seus discípulos quando eles entrassem numa casa. E hoje, no século XXI, pelas redes sociais, nós podemos entrar na sua casa através da internet. Então, isso foi que Jesus declarou quando ensinou seus discípulos para falar do Evangelho. E hoje eu queria mais uma vez falar, de um episódio de Jesus entrando numa casa. Abra sua Bíblia, aí onde você está, em João, no capítulo 20, no versículo 19 até o versículo 21. João, capítulo 20, de 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, ou seja, eles estavam numa casa, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando nós olhamos a história da igreja, a história do cristianismo, nós vemos que ao longo dos séculos, os cristãos, eles sempre se cumprimentam com essas frases: graça e paz, ou a paz do Senhor Jesus, não é verdade? Essas frases representam o que nós recebemos e, por consequência, o que temos. Mas, ao mesmo tempo, essas frases, elas são frases proféticas sobre a vida daqueles que ainda não aceitaram o senhorio de Cristo, porque eles declaram sobre eles a graça e a paz do Senhor Jesus. E é exatamente essa graça e essa paz que Jesus, ensinando os seus discípulos a irem cumprir a missão de pregar o Evangelho. Mas no texto que nós lemos, esse texto é um texto que se refere, que acontece após a ressurreição de Jesus. O que acontece? Após a ressurreição, os discípulos, eles se trancaram, eles fugiram, eles estavam reunidos numa casa e estavam com medo. E o texto diz, a porta trancada por medo dos judeus, ou seja, eles também estavam com medo de que acontecessem com ele a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E aí, de repente, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Então, Jesus chegou naquele momento, naquela casa, e Jesus dá para eles a paz de Jesus. Mas que paz seria essa? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Lá em João, no capítulo 14, Jesus falando também aos seus discípulos sobre a sua partida, que ele precisava ir, que ele ia mandar o Consolador, no capítulo 14, no versículo 24, Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Então, o que Jesus está falando aqui? Existem dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz de Jesus. O que Jesus está falando ali é que ele está deixando a paz dele. Então eu queria falar um pouco dessas duas pazes. A paz do mundo, ela é uma paz circunstancial. Ela varia de acordo com a circunstância. Esta é a paz da terra. Ela depende das circunstâncias. Quando as circunstâncias estão favoráveis, existe paz. Quando as circunstâncias deixam de ser favoráveis,
a paz termina, né? Uma saúde perfeita, né? Uma vida estabilizada, os relacionamentos ajustados, né? A ausência de prejuízos, a ausência de conflitos, né? Uma vida profissional, uma vida social satisfatória. Isso aparentemente ela traz paz. Mas e quando isso não acontece? Se você não tem a sua vida firmada em Jesus, se você não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é como se isso sumisse. Mas não, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu vou deixar para você a minha paz. Não é uma paz como o mundo dá, ou seja, ela é uma paz incondicional. E também ela é uma paz que não depende das circunstâncias. Eu posso dizer que essa paz que Jesus nos dá é a paz do céu, vinda do céu. Não é a ausência de problemas, é mesmo em meio a problemas, nós sabemos que podemos confiar no Senhor, que Ele irá nos atender e irá nos socorrer. Era o que os discípulos estavam precisando. Eles estavam com medo, eles estavam enclausurados e Jesus veio e disse, eu vou trazer a minha paz, paz seja convosco. E lembrou-os de quando lá ele disse, olha, eu vou deixar para vocês a minha paz, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar a minha paz, mas não é a paz como o mundo dá. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz isso, a palavra de Deus vai dizer que eles ficam animados, eles voltam realmente a acreditar. Jesus ministrou sobre eles, ou melhor, ele diz, olha, a paz esteja com vocês. E ele mostra as suas mãos, ele mostra o seu lado. E aí o que aconteceu? Eles realmente foram revigorados pelo Senhor. Então, queridos, quando Jesus entra em nossas vidas, quando Jesus entra em nossas casas, nós somos tomados de coragem, nós somos tomados de alegria, nós somos tomados do poder do Espírito Santo, conforme o verso 20 até o 22. Então, com Jesus, a nossa esperança, ela não está firmada numa boa vida aqui nessa terra. A nossa vida está firmada num sentido eterno, além das circunstâncias. O versículo 21 disse, Jesus disse novamente, paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Né? Então, após Jesus restaurar a paz nos discípulos, ele dá novamente a mesma missão que ele deu lá em Lucas, no capítulo 10, que é a nossa frase que eu sempre inicio o programa dessa semana. Paz seja nessa casa. Ele restaura, ele resgata a missão que ele deu aos seus discípulos. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão como discípulo de Jesus? Levar a paz, ser um agente de paz. Então, o que aconteceu? Quando Jesus entrou nessa casa, o que ele trouxe? Ele trouxe a paz. Na sua casa, há paz? Você está tendo paz, mesmo em meio às circunstâncias da sua vida? Jesus, ele tem poder para trazer a paz que você precisa, que a sua família precisa, que as pessoas que convivem com você precisam, independente das circunstâncias que você possa estar enfrentando, porque a paz de Jesus, ela não depende das circunstâncias que nós enfrentamos, mas sim da fé que nós temos no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, independente das circunstâncias. E que você possa experimentar na sua vida, na sua casa, convidando Jesus para fazer parte da sua casa, e que você possa experimentar a paz de Cristo, que excede todo entendimento, como outro texto da palavra de Deus fala, e que você possa experimentar essa paz todos os dias
da sua vida. E que Deus abençoe você e toda a sua família.